Bom, e olha só, vamos já começar lá na Câmara dos Deputados, porque ontem a Casa aprovou o regime de urgência para o projeto que proíbe a cobrança pela bagagem de mão em voos, tá? Com isso, o texto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar por aquelas comissões temáticas. O relator do projeto, deputado Neto Carleto, está ao vivo com a gente para explicar como está sendo o trabalho neste momento para fechar o texto e a expectativa para a votação em plenário. Deputado, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Obrigada pela participação aqui conosco para explicar essa proposta tão importante que repercutiu muito, né, nas últimas semanas. O que todo mundo quer saber, como que está a tratativa para esse texto? O senhor teve algumas reuniões já com associações que representam as companhias aéreas, a ANAC, como que está já essa proposta final que será apresentada em plenário? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Obrigado pela oportunidade de estar falando ao SBT News. Com certeza, a gente vem debatendo esse tema de forma ampla com a ANAC, com o ministro dos Portos e Aeroportos, com os líderes tanto da Câmara como também do Senado Federal. Votamos ontem a urgência desse projeto, que foi aprovada de forma unânime pela Câmara dos Deputados, para que na próxima semana a gente possa votar o mérito e durante esse período a gente possa estar ouvindo ainda mais membros da ANAC, membros também da ABA, da Associação das Empresas Aéreas, assim também como membros da sociedade civil, a fim de que a gente possa aperfeiçoar o texto de autoria do deputado da Vitória e dessa forma possamos tratar desse tema com bastante atenção, bastante cuidado. É um tema importante que afeta mais de 100 milhões de pessoas no nosso país. Ano passado, mais de 120 milhões de pessoas utilizaram o transporte aéreo em nosso país e o nosso povo não aguenta mais pagar tantas taxas e tantos impostos. Essas bagagens que já tiveram a sua cobrança estabelecida por meio da questão do despacho a partir de 2017, com a promessa à época das empresas aéreas de que haveria uma diminuição no preço das passagens. E agora a gente observa esse mesmo discurso, uma tentativa da cobrança das bagagens de mão, com esse mesmo discurso de que vai haver uma tarifa diferenciada ou que porventura vai haver a diminuição do preço das passagens. Não foi isso que se observou nos últimos anos. O que nós observamos foi a prestação de um serviço aéreo ruim e um eventual aumento no valor do preço das passagens nos últimos anos. Deputado, o senhor acha que tem espaço para incluir no texto a questão também das bagagens despachadas? Sem sombra de dúvida, eu já discuti isso na reunião de líderes. Isso já foi pauta no passado da Câmara dos Deputados, já foi votado e aprovado, sofreu um veto presidencial. E eu acho que é uma oportunidade para que a gente volte a discutir esse tema e possa também trazer de volta a liberação do despacho de bagagem até 23 quilos também de forma gratuita, já que isso não impactou no preço das passagens. E o setor acaba alegando ali que essa cobrança pode aumentar a competitividade. Dão até o exemplo de companhias aéreas do exterior que já fazem essa cobrança e que essa falta de cobrança poderia impedir que novas companhias acessem o Brasil, passem a praticar por aqui também. Como que o senhor avalia essa fala, né? Toda essa alternativa trazida pelo setor aéreo? Perfeitamente. Eu avalio que em 2017 foi trago exatamente esse estudo e essa situação através da ANAC e da Associação das Empresas Aéreas. E já são passados mais de 8 anos. E até então, essas companhias, as famosas low costs, né, que existem na Europa e em outros países, porventura não vieram a operar com tanta frequência no Brasil. Não por conta dessa questão, mas por conta de diversas outras questões do nosso país. A infraestrutura dos aeroportos, as questões fiscais do nosso país, as questões de tributação, as questões trabalhistas.
enfim, por uma série de outras questões que não estão diretamente relacionadas à questão das bagagens. Portanto, eu entendo que seja importante, sim, a passagens aéreas mais baratas, a vinda dessas companhias de baixo custo para o nosso país, mas entendo que esse problema não está relacionado à questão das bagagens. E por isso eu sugeri a criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota já sinalizou de forma positiva em relação a esse assunto, para que a gente possa debater outras questões que não as bagagens, para que a gente possa melhorar o serviço aéreo em nosso país. Por exemplo, também a questão das taxas nos cancelamentos, as taxas de remarcação de voos, até mesmo por falta de regulamentação em lei, em projetos de lei. Eu creio também que falta muita segurança jurídica para essas empresas externas virem para o Brasil. Então, acredito que com a criação dessa comissão especial, com leis mais claras, tanto para as empresas quanto para os consumidores, a gente vai possibilitar, sim, a vinda dessas empresas e, por consequência, passagens mais baratas e benefício em prol dos consumidores brasileiros. Isso seria além dessa proposta. Expectativa é que essa proposta da bagagem seja levada a plenário já na próxima semana. Exatamente. A ideia é votar esse tema já na próxima quarta-feira. Na próxima terça, eu já vou subir o texto ao sistema e temos o compromisso do presidente Hugo de pautar na próxima quarta-feira, se Deus quiser, em consenso com os outros colegas deputados, para que essa matéria possa seguir para o Senado Federal e, posteriormente, para a sanção presidencial e possa, de fato, ter eficácia imediata. E aí sim, em um momento posterior e com um debate mais amplo, com um pouco mais de calma, nós vamos criar a comissão especial para que a gente possa discutir esses outros temas. E o senhor já recebeu até agora quantas emendas com relação a esse tema, a esse texto, com sugestões? Até o momento, já recebi mais de 10 emendas, mais de 10 pedidos de propostas para alteração do texto. Eu estou avaliando com muito cuidado cada uma delas, verificando a possibilidade de acolher o máximo de emendas possíveis para que a gente possa ter um texto que seja de maior consenso possível entre a Câmara, entre a sociedade e também aos órgãos reguladores. Sim, e o objetivo é claro, né? Atender principalmente as demandas do consumidor com essa questão da bagagem. Sem sombra de dúvida, o consumidor está em primeiro lugar. Esse projeto visa coibir cobranças abusivas, não só nesse sentido da questão das bagagens, mas também para mandar um recado para, porventura, outros setores que queiram cometer abusos com o consumidor. Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel de regulamentar essas cobranças para que o consumidor tenha os seus direitos assegurados. Esse é o nosso trabalho e esse é o nosso papel como representantes do povo brasileiro. Essas comissões que o senhor citou, a ideia também é discutir benefícios fiscais dados às empresas aéreas? Sem dúvidas. Nos últimos anos já foram concedidos alguns benefícios fiscais, ocorreram algumas renúncias fiscais por parte do governo em relação às empresas aéreas, ocorreram também incentivo a alguns empréstimos com taxas diferenciadas através dos bancos públicos. Então, nós queremos de abrir a possibilidade de conceder novos empréstimos ou novas renúncias fiscais ou incentivos às empresas. Nós vamos exigir também uma prestação de contas em relação a esses valores que já foram concedidos. E se houver necessidade de conceder mais valores, eu não vejo problema, desde que haja de forma clara, de forma objetiva, uma prestação de contas em relação ao que já foi feito, ao que já foi concedido. Por exemplo, o que não ocorreu com essa questão das bagagens. Ocorreu uma promessa de que haveria redução no preço das passagens e o que nós observamos foi aumento no preço das passagens. Então, a ideia agora é retornar à gratuidade
na cobrança, a gratuidade das bagagens também despachadas, para que as empresas possam dar um retorno satisfatório para a sociedade e aí sim a gente possa voltar a discutir eventuais cobranças. Na avaliação do senhor, o senhor acredita que as empresas usam isso para fazer cobranças de serviços oferecidos aos passageiros? Sem dúvidas, elas utilizam desse artifício, desse argumento de que irão baratear as passagens para poder tentar cobrar bagagem de mão, tentar cobrar bagagem despachada, tentar impor taxas absurdas por cancelamentos ou por eventuais remarcações de voos. Também há agora a cobrança para marcação de assentos, a cobrança de assentos diferenciados, a cobrança para o transporte de animais, enfim, uma série de outras questões e de novas taxas sendo criadas a cada dia que se passa para poder onerar ainda mais o consumidor, com essa justificativa que, na verdade, não tem uma eficácia, não traduz a realidade. E o senhor acha que o texto deve ficar pronto ainda nesta semana? Quem que o senhor já conseguiu ouvir? Quem que o senhor ainda vai ouvir para tentar fechar essa proposta que será apresentada inicialmente, né? Possivelmente na reunião de líderes para ter o apoio ali da maioria no plenário. O texto ficará pronto na terça-feira e ainda essa semana eu pretendo ouvir, ainda hoje, na verdade, ouvir a ANAC, amanhã ouvir a Associação das Empresas Aéreas, na sexta ouvir mais alguns colegas líderes da casa, para que na segunda a gente possa sentar com a equipe técnica da Câmara dos Deputados e possa formatar esse texto para na terça apresentar o calendário aos líderes e na quarta levar a plenário para votação. Esse mais ou menos está sendo o calendário. Paralelamente a isso, estou também diariamente conversando com a imprensa, conversando com os colegas deputados, para que a gente possa também acolher e avaliar com muito cuidado, com muito carinho, a cada emenda que está sendo apresentada para esse projeto. Ótimo. Então fica a expectativa, né, deputado? Porque é uma situação que afeta muitos brasileiros. O senhor trouxe aí esse número que só sente no bolso, né? E viajar já está tão caro, pagar uma passagem, né, de avião já é uma coisa tão restrita à parte da população que fica cada vez mais difícil. Então esperamos realmente que essa proposta seja votada e quem sabe, né, a gente espera aprovada na Câmara dos Deputados na próxima semana. Obrigada pela participação conosco aqui ao vivo no Poder Expresso, deputado. Se Deus quiser, Vitória, teremos essa matéria aprovada na próxima quarta-feira e eu que agradeço a você a oportunidade de estar falando aqui aos microfones da SBT News. Uma boa tarde e um bom trabalho.